Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Dando sequência então ao ensino à distância, nós vamos entrar então na primeira semana do volume 2 do PET. Nós vamos começar então a entrar no conceito de transformações da matéria. Então, o que seria uma transformação da matéria? Ou seja, eu tenho duas situações. Eu posso ter uma transformação que é do tipo física ou posso ter uma transformação que é do tipo química. O que seria uma transformação física? É aquela onde eu faço uma modificação de um estado, do formato, da forma de apresentação de uma determinada matéria, mas ela continua sendo aquilo. Se eu pego uma folha de papel comum, igual essa aqui, simplesmente vou lá e amasso essa folha de papel toda. Deixou de ser papel? Continua sendo uma folha de papel. Mudei o formato dela. Ela está toda o quê? Amassada agora, certo? Mas continua sendo simplesmente papel. Não deixou de ser celulose, não deixou de conter as fibras de celulose aqui. As fibras de celulose, que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, continuam todas ligadas iguaizinhas. A única coisa que eu fiz foi o quê? Modificar o formato, a apresentação dessa matéria, aqui no caso desse corpo, dessa folha de papel. Então, o que é uma transformação física? É aquela transformação onde não há mudança. Eu tenho exatamente a mesma substância. Um exemplo que eu posso dar aqui é a água. Imagina eu tenho água no estado sólido. H2O no estado sólido. Se eu aqueço essa água, que a gente chama isso de gelo, faço um aquecimento dessa água, essa água vai sair do estado de gelo, ou seja, do seu estado sólido, e vai passar para o estado líquido. Deixou de ser água, continua sendo água. Se eu pego essa mesma água agora, coloco numa forminha e levo lá para o congelador, ela vai voltar a ser gelo, mas continua sendo o quê? Água, ok? Então, o que é agora uma transformação do tipo química? É aquela onde está o quê? Mudança na substância. Essa substância, ela não volta facilmente para o que ela era. Ou seja, eu vou ter quebra na estrutura química ali. Então, se eu pego essa folhinha de papel que eu dei o exemplo agora e simplesmente taco fogo nela, vocês vão verificar que vai ter uma transformação aqui, que esse papel vai deixar de ser papel. Vai formar o quê? Cinza. A gente vai verificar que além de se formar cinza, vai ter o quê? Uma liberação de gás, que é o gás carbônico, que é o quê? Um dos produtos da queima, né? Ou seja, a queima é um processo químico, uma transformação. Então, eu posso dar um exemplo aqui da queima de um papel. Então, essa queima de papel é uma transformação do tipo química. Já a mudança de fase, por exemplo, é uma transformação do tipo física. Então, nós diferenciamos transformação química de transformação física. Transformação física, a substância continua sendo ela mesma. Não há mudança na substância. Tem mudança no seu estado de apresentação, no seu formato, estado físico. Já na transformação química, eu estou criando uma coisa nova. Eu estou transformando o meu reagente, ou seja, aquilo que eu estou usando para criar uma substância nova, e estou formando uma nova substância, ou seja, estou formando um produto, certo? Como que eu consigo evidenciar que eu tenho uma transformação química? Então, eu posso ter o quê? Situações onde eu tenho evidências que eu tenho uma transformação química ocorrendo. Uma das transformações, das evidências seria o quê? Mudança de cor. Um exemplo de mudança de cor, por exemplo, é um amadurecimento de uma fruta, por exemplo. Se eu tenho uma fruta que estava verde, né? Com o tempo ela vai amadurecendo, o que acontece com ela? Ela fica madura, mas ao ficar madura, ela muda a sua cor, ela muda o seu sabor, ou seja, houve uma transformação química ali dentro daquela fruta que ela fez o quê? Uma mudança de cor. O bombril, por exemplo, quando ele está enferrujando, ele tinha lá aquele aspecto metálico, depois que ele está enferrujado, ele está todo vermelho, né? Todo descorado. Então, também é uma evidência que houve uma transformação química ali, ou seja, formação de ferrugem. Liberação de energia. Qual que é um exemplo de liberação de energia, gente? Todo tipo de queima, né? Quando você queima um fósforo, quando você queima um papel, você está tendo o quê? Liberação de energia. Essa liberação de energia é vista através do calor, né? Ou seja, do fogo. O fogo é uma evidência de uma grande liberação de energia.
Um exemplo também de liberação de energia que não envolve o fogo, mas talvez vocês conseguem perceber, se alguém já viu como que se faz sabão caseiro. O pessoal aí que talvez conheça, tenha parente que mexa com fazer sabão a partir de gordura. No momento lá que eles estão fazendo esse sabão, eles misturam essa gordura geralmente com álcool e com soda cáustica. Então, aquele recipiente, geralmente eles usam um tipo de plástico, aquela soda cáustica ela fica completamente quente, né? Aquele recipiente. Ou seja, está tendo uma liberação de calor ali. Ou seja, está tendo uma transformação química. Uma outra situação também que a gente pode evidenciar que está tendo uma reação química é a liberação de gases. Ou seja, decomposição de gases. Por exemplo, um bicarbonato. Quando você coloca, por exemplo, um bicarbonato num limão, por exemplo, vocês vão ver que vai ter uma extrema efervescência, ou seja, o bicarbonato vai neutralizar o ácido do limão. Com isso, vai ter a liberação do CO2, que é um tipo de gás, que é o gás carbônico. Ou seja, a liberação de gases também é uma situação onde nós temos o quê? Evidência de uma reação química que está ocorrendo. Uma outra situação também é formação de precipitado. Então, nós temos situações, geralmente em laboratório, que a gente mistura dois líquidos, duas soluções completamente homogêneas, e ao misturar elas vai formar um sólido totalmente precipitado. Então, aqui nós temos uma formação de precipitado, ou seja, dois líquidos que não tinha nada insolúvel lá, e ao eles se misturarem, pode acontecer. Isso acontece muito com chumbo, na presença de sal de cozinha. Então, uma solução que tem chumbo misturado com sal de cozinha vai formar o cloreto de chumbo, que é um precipitado completamente branco. Então, a gente consegue geralmente verificar a presença de chumbo em uma solução na presença de sal de cozinha ou na presença de um ácido clorídrico, que ele vai estar liberando os íons cloretos para poder se ligar a esse chumbo. Tem outros eventos também, por exemplo, formação de corrente elétrica. Uma pilha gera corrente elétrica. Ou seja, corrente elétrica é um processo de óxido-redução, também é uma evidência de uma transformação química. Vou deixar para vocês no Classroom algumas atividades e a gente conversa depois. Um abraço.